Olá, gente. A nossa aula hoje é sobre a população brasileira. E nessa videoaula a gente vai misturar os aspectos geográficos e sociológicos da formação da nossa população. Atualmente o Brasil já conta com a população de mais de 200 milhões de habitantes. Mas é claro que, como em qualquer lugar do mundo, essa população está mal distribuída pelo território, ou seja, há áreas com grande concentração demográfica e há áreas que representam vazios demográficos. Isso faz com que, mesmo sendo o Brasil o quinto país mais populoso do mundo, perdendo apenas para a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e em seguida o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, seja um país populoso e pouco povoado, uma vez que a nossa densidade demográfica é em média 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, além da nossa população ser mal distribuída pelo território, como se deu a formação da população brasileira? Se deu através de um processo que se chama miscigenação. A miscigenação é a mistura do que anteriormente se dizia mistura de raças. Hoje o termo raça ele está mais adequado ao uso das ciências biológicas e nós, geógrafos e sociólogos, utilizamos a expressão mistura de etnias. Justamente o negro, o branco e o índio formam os três troncos étnicos que formaram a população brasileira. E essa população difícil de ser descrita é formada por uma grande diversidade. Mesmo sendo apenas o Brasil um só país, nós temos diversidades, tanto naturais, como o Brasil de norte a sul, bem como diversidades e suas características socioculturais. De onde vem essa diversidade? Será que o Brasil ele está preparado para lidar com essa diversidade? E aí entra o papel das análises sociológicas desse tema. Então, a primeira análise que a gente faz é com Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda enfatizava a questão da população brasileira e o papel do negro em nossa sociedade. Nesse papel do negro em nossa sociedade, ele enfatizava que a nossa população, que teve uma grande influência do branco em sua formação sociocultural, ele transformou o povo brasileiro em um povo bastante acolhedor. Isso porque, segundo Sérgio Buarque de Holanda, a nossa educação é fruto da tradição europeia que veio formando essa população brasileira. Só que o que ele identificou que era fonte de educação, nós acabamos transformando esse processo de socialização com o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é a transformação da gentileza em favorecimento, tema que foi amplamente estudado por esse sociólogo. Depois nós analisamos a concepção de Gilberto Freire. E Gilberto Freire, ele analisava o processo de entrada do negro na sociedade, dizendo que, de fato, o Brasil passou por um processo de miscigenação quando o negro ele foi incluído numa social-democracia. E contestando esse papel do negro na democracia brasileira, vem o papel do grande sociólogo Florestan Fernandes, que não fala em democracia racial, contrapondo-se à ideologia de Gilberto Freire. Florestan falava em tolerância racial. Tanto que o Brasil, nos últimos anos, tem criado uma série de políticas afirmativas. E uma das políticas afirmativas se refere à criminalização do racismo. O racismo em nossa sociedade, ele sempre esteve presente, mas ele era disfarçado. A partir dos anos 90, com o surgimento de vários movimentos sociais, com o clamor dessa população negra por direitos, com as políticas públicas como o sistema de cotas raciais, se percebeu que o racismo, ele ia além do que se dizia que o negro de fato era aceito e que a sociedade brasileira era assim fruto de uma construção racista, ideológica, sócio e cultural. E a partir disso, a gente percebe, não é, que no Brasil os casos de discriminação, de racismo e de preconceito, eles ainda estão muito mais presentes. E isso por quê? Porque mudar uma lei, construir uma lei, é um fato novo e objetivo. Agora, mudar uma ideologia, o pensamento de uma sociedade de negros, que não se aceita negros, como é o caso da sociedade brasileira, é uma questão muito difícil, porque o racismo é um sentimento. E o sentimento, mesmo sentimento tão danoso
E tão equivocado por nós sermos uma população miscigenada, ele faz parte de um processo de educação. Então nós temos muito ainda que trabalhar para superar essa questão, pode ser utopia, né? De uma sociedade verdadeiramente justa e democrática.